Então, um beijo novamente no coração de todos. Nós vamos pedir sustentação espiritual para o nosso aprendizado. Nós sempre precisamos da espiritualidade para a nossa caminhada difícil aqui na Terra. Não diria que seja uma palestra, mas uma conversa. E essa lição Solidão, ela foi tirada do livro de Reforma Íntima, Fonte Viva, do autor espiritual Emmanuel e do nosso médium querido Chico Xavier. E quando eu escolhi essa lição, Solidão, eu fiz assim, eu dividi em duas partes. Uma parte eu vou falar de início da solidão, que é a solidão que todos nós, a maioria das pessoas sente, com relação a se sentir sozinho na caminhada difícil. E na segunda parte, eu vou falar da solidão que o Emmanuel ensina para a gente diferenciar uma coisa da outra coisa. Esse texto que eu vou explicar para vocês sobre a solidão, a princípio de um relacionamento, enfim, foi tirado do Momento Espírita e diz assim para a gente, a prova da solidão. Caminhas na terra, experimentando carência afetiva e aflição, que acreditas não ter como superar. Anseias por afetos e constatas que a ninguém inspiras amor, atormentando-te não poucas vezes e resvalando na melancolia injustificável. Então, vejam, algumas pessoas procuram a casa espírita para passar em atendimento ou fazer tratamento porque se sentem sozinhas. Ou então procuram psicólogos. Essas pessoas se referem, na maioria das vezes, a relacionamento afetivo, amoroso. Porque muitas pessoas passam pela vida, não é todo mundo que veio para casar, para ter um relacionamento sério, para ter uma companhia durante a caminhada na Terra. E elas sempre questionam, por que acontece isso. Mas a solidão não visita só essas pessoas. A solidão, ela visita as pessoas que têm um relacionamento, mas que continuam se sentindo sozinhas. Porque num relacionamento, às vezes, chega em algum determinado ponto da relação em que as pessoas estão ao lado da outra, mas não recebem carinho, não recebem atenção, não são cuidadas, não recebem atenção. Quando estão enfermas, não são ajudadas, estão com dificuldade financeira, e às vezes o companheiro ou a companheira nem percebe isso. Então, existe muita queixa de solidão para pessoas que têm um companheiro ou uma companheira, por conta de não se sentirem, em determinado momento, amadas. Sentem uma certa indiferença da pessoa que está ao lado. Existem aquelas pessoas que têm solidão de família. É um irmão que não conversa mais. É uma família distante. Tem pessoas que, às vezes, chegam às vezes, de outros lugares, do Nordeste do país ou de outros países, que deixam família distante, então sentem falta de família. Existe também a solidão de filhos que você cria com aquele amor infinito, e quando eles chegam na idade adulta, eles pensam em cuidar da vida deles, e quando você tenta se envolver com a vida deles, eles pedem para você cuidar da sua vida. Então, existem várias formas de solidão, que não é só essa solidão afetiva. E, na maioria das vezes, as pessoas sentem uma melancolia, uma tristeza, uma angústia, e aqui fala de uma angústia ou melancolia injustificável, que vai ficar para a parte onde o Emmanuel explica por que é injustificável. E diz assim a lição: ignoras, no entanto, o que se passa com os outros, aqueles que te parecem felizes, que desfilam nos carros do aparente triunfo, sorridentes e engalanados. Atrás dessa carinha sorridente, nem sempre existe uma pessoa feliz. Olha, para quem se sente sozinho, para quem se sente triste, para quem não se sente amado, a rede social é um veneno. Porque é muito fácil você ir na rede social, colocar uma máscara de felicidade. Então,
As pessoas acreditam que todas as pessoas que estão na rede social numa felicidade, né, imensa são realmente felizes. Só que os espíritos falam, né, através da doutrina, que muita gente usa uma máscara, que nem sempre essas pessoas são felizes. E para quem se sente infeliz, para quem se sente sozinho, ver alegria, as viagens, aparente, né, sucesso financeiro, uma família perfeita, é um veneno. E elas continuam vendo na rede social porque gostam de sofrer. Porque quando você está numa situação de tristeza, de abandono, de sofrimento, você vê a felicidade de outras pessoas, acaba fazendo com que você se sinta pior, né? E a lição fala assim: também essas pessoas que aparentam essa felicidade, elas experimentam necessidades urgentes em outras áreas não menos afligentes que as tuas. Ou seja, todas as pessoas que vivem no mundo de provas têm dificuldades. Às vezes, a pessoa é feliz no amor, mas tem uma família em desequilíbrio. Tem filhos ingratos, tem filhos que estão envolvidos com coisas negativas, que estão vivendo uma vida de vícios. Tem, às vezes, né, desemprego. Então, nem sempre o fato da pessoa ter um companheiro, uma companheira, ela é feliz completamente, porque ela pode ter outros desequilíbrios em outras áreas. Somente essas pessoas, né, que têm uma aparência que a gente acredita, porque assim, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo fala que a felicidade não é desse mundo. Quem vive no mundo de provas não tem felicidade completa. Então, eles falam assim, os espíritos, que somente as pessoas sabem exatamente o que vai no seu coração, né? O que elas padecem, né, e o que lhes falta. E fala assim: se os pudesses consultar, perceberia como alguns deles te invejam. Vejam, muitas vezes uma pessoa que se sente sozinha, se sente solitária, que não encontrou ainda um grande amor, né, seja um homem ou uma mulher, muitas vezes essa pessoa tem um emprego bom, às vezes ela consegue um carro, muitas vezes ela pode fazer uma viagem, né? Outras vezes ela tem condições, por ser sozinha, de ter um plano de saúde. E, às vezes, a pessoa que tem um companheiro ou uma companheira tem uma dificuldade financeira, porque, como ninguém é feliz totalmente no mundo de provas, quem tem uma família conturbada, uma família difícil, tem muita dificuldade financeira, tem problema de saúde, às vezes quer pagar uma consulta para um companheiro, para uma companheira, e não tem condições de fazer isso, olha a pessoa sozinha, andando de carro, com um emprego legal, uma boa saúde, olha e fala assim: puxa vida, eu queria estar no lugar dele, porque em casa eu só tenho problema. Então, a lição é para a gente entender que cada situação do mundo de provas e expiações tem uma razão de ser e que a gente não precisa se sentir inferior ao outro porque a gente acha que o outro é completamente feliz. A gente pode escolher a carinha que quiser aqui na imagem. Tem uma carinha ali de dor, uma carinha de desespero, de preocupação, de tristeza, e a aparência a gente escolhe. E, geralmente, assim, na rua, a gente tenta demonstrar, né, uma felicidade que nem sempre ela existe, né, internamente. Então, que as pessoas que se sentem solitárias acreditem que tem muita gente que inveja uma pessoa que é solitária com uma porção de problemas tão grandes na vida pessoal, com família, que eles invejam uma pessoa que não tem tantos problemas. A vida na Terra é repleta de experiências educativas, expiações redentoras, assim não desfaleças, porquanto alguns trazem o karma da solidão. E aqui, os espíritos estão dizendo que nem todas as pessoas tiveram uma programação reencarnatória, porque toda vez que a gente vai encarnar, a gente tem uma programação feita. Não absolutamente tudo, né? Não é programado que dia 2 de julho de 24 vocês iriam estar aqui, mas as coisas principais da vida. Então, eles afirmam que algumas pessoas vieram para outros aprendizados, né, que não a construção, talvez, de uma família. E diz assim: muda teus pensamentos pessimistas e a tua atitude mental. O que hoje te falta, desconsideraste anteriormente.
Muitas vezes a prova da solidão, ela está vinculada ao que ele está falando aqui, ó, né? Desconsideraste anteriormente, em outra vida. Nós podemos não ter dado valor a uma família, nós podemos não ter, né, consideração com um companheiro, com uma companheira, podemos, né, ter traído, ter brincado com sentimentos, e outras situações, abandonado filhos, né, que vão gerar para a gente, no futuro, essa situação, né, onde a gente tem a nossa trajetória, e, às vezes, a solidão faz com que a gente passe a valorizar as pessoas, né? Outra coisa que ajuda as pessoas que se sentem sozinhas é sempre distribuir amor, porque a vida é assim. A vida, ela devolve tudo que você faz. Então, se você aprender a amar, né, de modo geral, sem esperar recompensa, as pessoas que cruzam o seu caminho, as pessoas que estão ao seu lado, e essa distribuição de amor sem nenhum interesse, ela vai gerar uma energia que vai trazer a mesma, né, no futuro, né, essa mesma energia de amor para as pessoas. E agora eu vou entrar na outra parte da solidão, que é a do livro, do Fonte Viva 70. E na epígrafe da lição 70, no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, está escrito falando sobre a crucificação. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles clamavam: crucificai-o, crucificai-o. E aqui está se referindo à solidão de Jesus, naquele momento da crucificação. Dos 12 que o acompanhavam 24 horas, e mais os 70 discípulos que estavam sempre com ele, apenas um estava aos pés da cruz, João, a mãe e algumas mulheres. O governador que ele se refere é Pôncio Pilatos, porque Jesus foi condenado à morte pelo seu próprio povo, pelos próprios judeus, porque grande parte deles não aceitavam que ele era realmente o Messias enviado de Deus, porque aqueles orgulhosos, né, aqueles judeus orgulhosos, chamados doutores da lei, eles acreditavam que o Messias seria um guerreiro, né, que libertaria o povo, né, do jugo político do Império Romano. Então, aquele homem simples, que não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, que andava de sandálias rotas, que não tinha roupa, que não tinha nenhum valor em dinheiro, eles não acreditavam que aquele homem humilde fosse realmente o Messias. E tramaram, durante os 3 anos da missão, prendê-lo e julgá-lo no próprio tribunal deles. Ele foi julgado no Sinédrio, o próprio tribunal dos judeus. E no tribunal deles ele foi condenado à morte, mas era a única coisa que eles não podiam fazer sem o aval do Império Romano. Então levaram ele a Pôncio Pilatos, que era o governador. Ele não via nenhum crime em Jesus. Então, ele pergunta: mas que mal que ele fez? Ele não fez mal nenhum, não estou vendo nenhum mal nesse homem, né? E, entre 2 ladrões, né, um deles, que o próprio Pôncio Pilatos achava que deveria ser condenado à morte, Barrabás, ele pergunta, ele não fez mal nenhum, e o povo escolheu que fosse crucificado Jesus. Na solidão daquele momento, né, ele ergue a cabeça e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse tipo de solidão da lição do Fonte Viva diz assim: à medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constrange a alma sensível. Essa solidão, ele está se referindo às pessoas que compreendem, que sentem que viver no mundo de provas é tão difícil e que deve haver uma outra saída para o sofrimento, e descobrem, procurando ajuda, que a saída é praticar o bem,
que a saída é se elevar espiritualmente, que a saída é procurar um caminho melhor, uma claridade para a própria vida. Né? Fora da caridade não há salvação, e mesmo que não seja na doutrina espírita, seja em qualquer outra religião, eles começam a procurar um caminho de mudança interior, de combate aos vícios, aos defeitos, e começam a clarear a sua alma. E o que acontece? Na grande maioria das vezes, ele começa a trilhar um caminho de solidão. Porque a maioria das pessoas do mundo pensam de forma totalmente diferente. Né? Feliz aquele que tem uma família, um companheiro, uma companheira que acredita nisso. Que a gente tem que passar pela Terra e tentar um processo de evolução, né? Tentar ser uma pessoa melhor. E aqui fala assim, onde se encontram, essa frase do Emmanuel, os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade, onde os corações dos momentos de fantasia. Percebam que quando você trilha um caminho de festa, de balada, de bebida, enfim, as coisas do mundo que estão por aí, você tem normalmente muitos amigos, muita gente quer seguir com você. Quando você pega outro caminho, quando você está numa roda de amigos, todo mundo falando palavrão e você não fala. Quando você está numa roda de amigos que todo mundo está fazendo fofoca e falando de alguém, você não fala. Enfim, quando você, a sua família, quer passar o fim de semana, né, na diversão, e você, às vezes, tem um trabalho espiritual ou quer participar, né, de um encontro, de uma reunião como essa, e a sua família é contra, com o tempo, se você perseverar nesse caminho de melhora, você acaba se sentindo sozinho, feliz daquele que não é assim. Quantos trabalhadores dessa casa entraram, se encantaram, fizeram um curso, não é, Sônia? E tiveram que sair porque o esposo não aceitava que frequentasse a casa, ou a esposa fazia de tudo, né? Porque o trabalhador vinha trabalhar domingo de manhã aqui, né? Ou à noite, e a esposa não concordava. Quantos deixaram esse caminho por falta de compreensão familiar? E aí o Emmanuel fala assim, essas pessoas, né, que a gente já conviveu numa época, na infância, na adolescência, ou mesmo no início da idade adulta, onde a gente tinha outros caminhos, não se preocupava com a própria evolução, não conseguia enxergar que a gente precisa mudar para sair das aflições desse mundo, né? Ele fala que essas pessoas ficaram nas estradas da vida, né? A claridade, mas também o silêncio. Então, a gente, às vezes, tem que fazer escolhas, é isso que ele fala. Né? Muitas vezes, a gente precisa entender que, se a gente não ajudar o próximo, se a gente caminhar apenas vivendo a vida material, a materialidade, nós vamos sair da vida igual nós entramos, sem nenhum tipo de evolução espiritual, e entrar em situação difícil no mundo espiritual. Dentro de ti, a felicidade de saber, ou seja, aprender. As pessoas, normalmente, que são espíritas, elas assistem palestra, elas leem livros espíritas, né? Elas procuram se inteirar, procuram participar, né, de reuniões onde elas, ou trabalhar num trabalho voluntário, né, fazer um trabalho social, seja na casa espírita, na igreja, onde quer que seja. Então, a gente sente a alegria de saber que a gente está melhorando, a gente sabe que está no caminho certo, mas, às vezes, a dor de não se sentir compreendido. Muitas pessoas começam a fazer cursos na casa espírita. Eu me formei na Federação Espírita e eu tive muitos amigos, né, que começaram os cursos comigo e desistiram na metade do caminho pela pressão que sofreram de amigos, que acaba te chamando de fanático. Quando você não quer participar, por exemplo, né, de um encontro onde todos vão usar, né, alguma substância. E você, quando já pegou um caminho certo, você sabe que aquilo não é o melhor para você. Contudo, que espécie de renascimento não é doloroso? É o que o Emmanuel fala. Se você está se renovando, se você sabe que tem que procurar um caminho melhor, você
tem que saber que todo caminho melhor que você busca na Terra é um caminho doloroso. E a gente, às vezes, tem que fazer opção, né? Talvez eu não devesse falar isso que eu vou falar agora, mas quando eu estudei na Federação Espírita, me formei, trabalhei muitos anos, e quando a vida me encaminhou para abrir essa casa, há 14 anos atrás, no início eu tive muito problema com família, quando a casa começou a crescer e ter muita atividade. E eu pensei 1000 vezes quando eu sofri uma certa pressão. Eu disse um dia para minha família, eu quero continuar minha vida com vocês, mas se vocês me pressionarem, eu vou ficar no caminho que eu estou escolhendo para a minha evolução espiritual. Porque nós somos passageiros rápidos da Terra, a vida é efêmera. Nós vamos entrar, talvez, no mundo espiritual a semana que vem. Nós não podemos passar pela vida só na vida material, só na vida material, só na vida material, porque nós já estamos assim há séculos. E nós continuamos ainda nessa situação, né, do mundo de provas. Ele fala assim, a solidão, se você se sente sozinho com relação a quem te cerca, né, no serviço ao semelhante, isso vai gerar grandeza para você. O sol que alimenta o mundo brilha sozinho. Então, é um tipo de solidão, às vezes você tem numa família com 20 pessoas, uma pessoa, 2 pessoas que estão tentando se melhorar, e as demais, né, acham que você é fanático. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz nos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte, à exceção de 2 malfeitores. Recorda ele e segue. Né? Jesus não desistiu da missão dele, porque ele veio trazer, né, para o mundo a paz, a lição, o evangelho, a receita de como ser feliz. E, independente, né, da solidão que ele sentiu ali na hora extrema, ou então a solidão de não ter sido entendido pelo povo dele, que ele escolheu esse povo porque esse povo judeu já acreditava no Deus único, e mesmo assim ele não desistiu. Não relaciones os bens que já espalhaste, né? Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quem está nesse caminho, todo bem, porque todo dia a vida coloca alguma coisa para você fazer de bom na vida. Uma palavra amiga, um sanduíche para alguém que está com fome, um remédio. Às vezes você quer passar uma noite com um amigo que está no hospital sozinho, se você está nesse caminho e a pessoa que está do seu lado não concorda com você, vai achar que você é maluco, né? De passar uma noite com uma pessoa que está sozinha no hospital. Mas a espiritualidade vai te aplaudir, porque nós temos que fazer todo dia boas obras. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. Faça todo o bem que se apresenta à tua porta. Quem diz isso é o benfeitor Emmanuel. O divino amigo Jesus não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Nós, nessa época que nós vivemos, mesmo que a gente encontre solidão nessa caminhada para o lado bom da vida, né, de conseguir a nossa evolução espiritual, mas nós não seremos perseguidos, né, e nem crucificados. Jesus passou pela parte pior, deixou o exemplo para nós. Não deve existir solidão maior que falar e não ser escutado. Ou seja, não adianta falar para quem não quer aprender. Adianta. Então, não adianta você querer mudar a pessoa que está do seu lado, que não entende o seu caminho, né? Nem todos estão no mesmo nível de evolução, todos têm seu momento de evoluir. Então, vai chegar o dia deles trilharem o melhor caminho, cansados de sofrer. Aquela coisa que a gente pergunta na casa espírita, você veio pelo amor ou veio pela dor? Alguns vieram pelo amor, outros vieram pela dor, mas um dia essas pessoas que nos criticam, que nos chamam de fanáticos, eles terão um tempo dele, né? O Cristo viveu na solidão, né, da companhia de seus beneficiados em vários momentos de sua vida. Só que, assim, a ingratidão faz parte desse caminho. Quem tenta trilhar esse caminho de ser melhor, de se reformar, de fazer o bem, ele é incompreendido e existe a ingratidão. Porque se você tem vontade de ajudar, tenta ajudar todo mundo que está ao seu redor. O dia que você falar que não pode, ele não fala mais com você. Você pode emprestar dinheiro para o seu cunhado, toda vez que ele te pede. O dia que você falar que não tem, ele não fala mais com você. Assim é a ingratidão que Jesus sofreu e que qualquer um de nós sofre. Não é assim, Sandra?
Não nos preocupemos em convencer. Jesus veio, né, há tanto tempo, 2024 anos, e até hoje ele não foi compreendido. Então, não adianta a gente tentar explicar para essas pessoas, seja vizinho, seja parente, seja amigo, né, seja companheiro, companheira, mãe, pai. Tem gente que desiste do caminho porque o pai é evangélico e não compreende. Tem gente que desiste do caminho porque a mãe é católica, fervorosa, e não compreende e critica. Então, a gente precisa não se preocupar com a opinião dos outros, né? Se a gente sabe que isso vai nos levar para a felicidade espiritual, nós não temos que abandonar a família. A Sônia está aqui sentadinha, e várias pessoas que estão aqui sabem que eu tenho minha vida social, só que eu dividi minha vida assim. 50% para a família, e aí eu tenho uma vida completa dentro desses 50%, e 50% para a família espiritual. E aí eu tenho a minha consciência em paz, que eu estou fazendo certo, né? Quantas vezes, né, o nosso benfeitor espiritual, nosso anjo da guarda, quer falar com a gente no passado e a gente não escutava, né? Quantas vezes a gente não tomou partido de uma defesa de uma pessoa que estava sofrendo, ficamos com a boca fechada. E quantas vezes fechamos os olhos para a dor alheia. Por isso a gente ainda continua aqui. A perfeição está toda, como diz Jesus, na prática da caridade, e aí é assim, para as pessoas que têm solidão. A pessoa, agora eu vou voltar à primeira parte, solidão de não ter um companheiro, uma companheira. Tenta seguir o caminho do bem, fazer a prática da caridade, que você vai ter tanto carinho, tanto amor, tanta gente que gosta de você, que você nunca mais vai se sentir sozinho. É a receita para quem não tem um companheiro, uma companheira e que se sente sozinho. É praticar o bem. Pergunta, né, para a irmã Dulce, que não está mais aqui na Bahia, quando ela desencarnou, quanto de amor ela deixou, quantas pessoas a amavam, quantas pessoas queriam ela bem. Porque a gente faz, às vezes, o bem só para as pessoas que estão ao nosso lado, mas elas, às vezes, são até ingratas com a gente, né? Mas quando a gente faz o bem para aquele que está fora da nossa casa, porque da nossa casa nós temos obrigação de cuidar e fazer o bem, mesmo que eles não sejam agradecidos. Mas, quando você faz para outras pessoas, você nunca mais vai se sentir sozinho, né? Aquele que aquele que se isola, perde a oportunidade de aperfeiçoar e ser feliz. Agora eu vou, para encerrar, e contar essa história aqui, ó, que tem tudo a ver com solidão, tá bom? E com a evolução. É a lenda do peixinho vermelho. Essa história, na verdade, é uma história egípcia. É uma lenda egípcia, mas que o espírito André Luiz, quando ele escreveu o livro Libertação, porque o André Luiz Espírito tem uma coleção de livros que chama A Vida no Mundo Espiritual. Allan Kardec codificou a doutrina e disse que existe um mundo espiritual. E André Luiz explicou como é a vida no mundo espiritual, como se vive, né? Quem nunca leu Nosso Lar, nunca assistiu o filme, não deixe de fazer, porque você vai aprender ali como é sua chegada no mundo espiritual, né? Como você vive, onde você mora, o que você come, se você bebe, se é água, se é sopa, se é água fluidificada. Tudo está descrito ali no livro. Como é seu trabalho, como é herança. Tudo está escrito no Nosso Lar, que foi o primeiro livro dessa coleção A Vida no Mundo Espiritual. E nessa coleção tem um livro chamado Libertação. E a introdução do livro é essa lenda aqui, ó, que é uma lenda egípcia, que o André Luiz explica, e nós vamos entender o que isso tem a ver, né, com a evolução e com a solidão. Então, existia um lago pequeno, um lago simples, onde vivia uma comunidade de peixes dentro desse lago. E aquele lago pequeno era o universo desses peixes, né? O livro fala, e a lenda fala, que existia ali um rei dos peixes, e que aqueles peixes eles não tinham nenhum objetivo na vida, só comer, beber e dormir. E que eram peixes, né, eles se alimentavam de pequenas larvas, e eles disputavam as larvas entre eles, e deixava sempre uma parte para o rei deles lá. E a lição fala que eram peixes gordos, pachorrentos, preguiçosos, não queriam nada da vida, só engordar, comer e dormir. E existia lá no lago um peixinho vermelho, né, como esse aí, e que estava angustiado de viver aquele mundo. Ele não conseguia pegar as larvas, ele não conseguia se alimentar.
Porque os peixes que ficavam o dia inteiro dormindo e só comendo, não deixavam sobrar nada para ele, ele passava fome. Mas ele tinha o objetivo de aprender, ele gostava de ficar circulando, achava tudo pequeno, e ele tentava fazer amigos, ninguém ligava para ele, ele era totalmente sozinho. Ele falava com um, eles chamavam ele sempre de maluco, porque ele falava, nossa, será que o mundo todo é isso aqui que tem aqui? Poxa vida, vamos ser amigos, vamos ajudar o outro peixe que está ali. E todo mundo chamava ele de louco e não queriam conversa com ele. E um dia, de fome e de solidão, ele resolve vasculhar todo o lago. E ele percebe que existe umas pedras, que existe uma nascente que joga água dentro do lago. E ele pensa assim, ué, se a água entra, tem água do outro lado. E ele resolve que ele vai atravessar por ali e ver o que tem do outro lado. Porque onde ele vivia, ele estava morrendo de fome e não tinha um amigo. E aí ele faz um esforço, a história diz que ele perdeu até algumas escamas, e ele era magrinho para passar naquela fresta. E aí ele vai seguindo o curso, né, da nascente, ele acaba desembocando no lugar que ele ficou alucinado, ficou assim, deslumbrado, que era um lugar que tinha muita água e um mundo de peixes diferentes, né? Que tinha vegetação, que tinha flores, que tinha, né? Ele conseguia ver os raios do sol batendo ali naquela água. E aí ele foi tentar conversar com outro peixinho, e ele descobriu que aquilo era um rio. E aquilo para ele foi deslumbrante. Existe um lugar com tanta água, e aí ele podia nadar livremente, e tinha larvas sobrando, porque o rio era imenso, aí ele voltou a se alimentar, né? E aí fiz um monte de amizade, e quando tinha um peixinho machucado, ele ia lá e ajudava, porque ele gostava de fazer o bem. E um dia, ele falou, vou ver até onde vai o rio, ele acabou desembocando no mar. E quando ele chegou no mar, ficou mais alucinado ainda. Aquelas espécies de peixe, ele viu os navios, né, na superfície, conseguia ver assim a cidade de longe. E ele falou assim, meu Deus, isso é o céu. Ele até nem tinha tanto assim cuidado. Uma vez ele foi engolido por uma baleia, e a lenda fala que ele pediu para o Deus dos peixes para libertar ele. E a baleia espirrou, né, e ele foi jogado fora. Enfim, ele se livrou e começou a vida dele. Um dia os peixes falaram para ele que estava previsto uma grande estiagem, que as águas do planeta iam secar. Mas que ele não se preocupasse, porque o mar tem muita água, nunca ia secar. E aí ele parou e pensou, nossa, e os peixes que estão lá naquele lago? Meu Deus, eles vão morrer todos. Eu vou voltar e vou avisar para eles. E fez todo o percurso de volta, né? Mar, rio, até chegar lá. Quando ele chegou lá, que ele entra, ele achou que ele fosse recebido com festa, que iam fazer uma festa para ele. Ele falou, olha, eu voltei. Todo mundo olhava e falava, mas você voltou por quê? Ninguém gosta de você aqui, vai embora. E aí ele pediu para falar com o rei lá e fez uma reunião e contou da estiagem que ia secar e eles iam todos morrer. E eles falaram para ele que ele era louco, maluco, que eles não iam sair de lá, para ele ir embora, some daqui que a gente não quer ver sua cara. Você fez muito mal de voltar. E aí, triste, choroso, ele faz todo o caminho e vai viver a vida dele. Essa lenda se compara com André Luiz. André Luiz, ele vivia na terra só a vida material. Comia, bebia, noitadas. Até construir, né? Ele estragou a saúde dele, detonou o fígado dele e acabou desencarnando aqui na terra, porque ele vivia só que nem aqueles peixes do lago. Quando ele entra no mundo espiritual, depois de 8 anos, quando ele se lembrou que a mãe dele ensinou ele a fazer uma oração, ele saiu do umbral, porque ele ficou no umbral 8 anos sofrendo. E aí ele foi recolhido no mundo espiritual. Quando ele chegou no mundo espiritual e viu como é a vida no mundo espiritual, ele foi para nosso lar, que era um lugar evoluído, ele viu deslumbrado como é a vida no mundo espiritual, né? Todas as colônias espirituais, as orações, né? A ligação direta com Deus, e que a gente tem várias vidas, e que a vida não acaba, e que as pessoas que a gente ama também não acabam. O que ele fez? Fez igual o peixe vermelho, eu vou voltar e contar. O que ele fez? Ele pegou, depois de muito estudo, conseguiu ser um repórter do mundo espiritual e veio para a Terra contar para a gente como é a vida no mundo espiritual. E são os livros dele. Alguns entenderam
né, como nós que estamos aqui, e buscamos uma evolução. E os outros que não estão entendendo continuam como aqueles peixes, até vir a estiagem, que será um mundo de regeneração, e eles morrerão todos, é uma alegoria, mas sairão do planeta. Eu passei um pouquinho do horário, peço desculpa, mas é essa lição que tem que ficar para todos nós, para a gente não esquecer que a verdade liberta. E seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida para todos nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Obrigada. Obrigada. Muito agradecida.